Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o artigo 248, que explica o procedimento da citação pelo correio. Essa é a forma mais comum de citação. A carta é enviada diretamente ao endereço do réu, com aviso de recebimento, para garantir que ele tomou ciência oficial do processo. É simples, rápido e eficiente, mas precisa seguir algumas regras importantes que a lei detalha. E já que estamos falando do início do processo, é importante lembrar também da petição inicial. A petição inicial é o documento apresentado pelo autor quando abre a ação. É nela que ele expõe os fatos, fundamenta o direito e pede ao juiz a providência que deseja. Em outras palavras, é o pontapé inicial de todo o processo judicial. Quer entender direitinho como funciona a citação pelo correio e por que ela é tão usada na prática? Então, fica comigo nesta leitura facilitada. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 248. Tema: procedimento da citação pelo correio. Caput. Regras gerais da citação pelo correio. Quando o juiz autoriza a citação por correio, o cartório ou a secretaria deve enviar ao réu uma cópia da petição inicial, uma cópia do despacho do juiz, além de informações sobre o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o cartório responsável. Exemplo: um processo de cobrança é movido contra João. O juiz defere a citação pelo correio. O cartório, então, envia para João a cópia da petição inicial com o pedido do autor, a decisão do juiz determinando a citação, o prazo que ele terá para apresentar defesa, além do endereço do juízo e do cartório responsável. Dessa forma, João tem todas as informações necessárias para exercer seu direito de defesa de maneira completa. Parágrafo 1º. Registro e recibo da entrega. A carta de citação deve ser registrada e entregue pessoalmente ao réu. O carteiro solicitará a assinatura de recibo, comprovando a entrega. Exemplo: o carteiro vai até a casa de Maria com a carta de citação. Ele só pode considerar válida a entrega se Maria assinar o recibo, confirmando que recebeu o documento. Caso Maria se recuse a assinar, o carteiro certificará a ocorrência e a citação poderá ser realizada por outro meio, como por oficial de justiça. Parágrafo 2º. Citação de pessoa jurídica. Se o réu for uma empresa, a carta de citação poderá ser recebida por o gerente geral ou administrador, ou ainda por um funcionário responsável pelo setor de correspondências. Isso garante que a empresa não consiga se esquivar do ato de citação. Exemplo: uma empresa de transportes é processada por danos materiais. A carta de citação chega à sede da empresa e quem recebe é o funcionário responsável pelo setor de correspondências. Mesmo não sendo o dono, a citação é válida, porque a lei permite que pessoas ligadas à administração ou ao recebimento de documentos assumam essa função. Parágrafo 3º. Requisitos adicionais. Na citação pelo correio, em processos de conhecimento, a carta deve conter todos os requisitos do artigo 250. Isso inclui a identificação das partes, as advertências legais e outras formalidades obrigatórias. Exemplo: em uma ação de indenização, a carta de citação enviada a Pedro traz todos os avisos exigidos pelo artigo 250, como a identificação do juiz e do réu, a advertência sobre os efeitos da revelia, caso não se defenda, além do prazo para contestação. Isso garante que Pedro saiba exatamente o que está acontecendo e quais as consequências da sua inércia. Parágrafo 4º. Condomínios e loteamentos com portaria. Se o réu morar em um condomínio ou em um loteamento com controle de acesso, a carta de citação poderá ser entregue ao porteiro responsável pelo recebimento de correspondências. O porteiro pode até recusar o recebimento, mas somente se fizer uma declaração por escrito, assumindo responsabilidade legal
de que o destinatário está ausente. Exemplo: José mora em um condomínio com portaria. O carteiro entrega a carta de citação ao porteiro, que assina o recibo. Essa entrega é válida, pois o porteiro está autorizado a receber correspondências. Mas, se o porteiro disser que José está viajando e se recusar a receber, ele deverá fazer uma declaração por escrito, sob responsabilidade legal. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. De acordo com o artigo 248 do CPC 2015, deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria deve: a. Encaminhar apenas a decisão judicial sem a petição inicial. B. Remeter ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, comunicando também o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. C. Intimar o réu pessoalmente no cartório. D. Entregar a carta somente ao advogado da parte contrária. E. Comunicar exclusivamente ao Ministério Público. Gabarito correto. Letra B. Isso porque o caput prevê que a carta deve conter petição inicial, despacho, prazo para resposta, endereço do juízo e cartório. Questão 2. Segundo o parágrafo 1º do artigo 248 do CPC 2015, a carta de citação remetida pelo correio deve ser: a. Enviada por correspondência simples, sem registro. B. Registrada, exigindo-se que o carteiro colha a assinatura do citando no recibo. C. Entregue apenas em mãos do advogado da parte. D. Entregue por aviso de recebimento eletrônico. E. Enviada com ciência apenas ao Ministério Público. Gabarito correto. Letra B. Comentário rápido. A carta deve ser registrada e entregue com assinatura de recibo do citando. Questão 3. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 248 do CPC 2015, sendo o citando pessoa jurídica, a entrega do mandado será válida se realizada: a. Exclusivamente ao sócio majoritário da empresa. B. A qualquer empregado, independentemente de função. C. A pessoa com poderes de gerência geral, de administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. D. Apenas ao advogado constituído. E. Ao contador responsável pela escrituração da empresa. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. A entrega é válida se feita a gestor, administrador ou funcionário responsável pela correspondência. Questão 4. O parágrafo 3º do artigo 248 do CPC 2015 dispõe que da carta de citação no processo de conhecimento devem constar: a. Apenas os nomes das partes e o prazo para contestação. B. Os requisitos previstos no artigo 250 do CPC. C. Exclusivamente a identificação do juiz e a decisão inicial. D. O endereço completo do autor. E. Somente o prazo recursal aplicável. Gabarito correto. Letra B. Isso porque o parágrafo 3º remete ao artigo 250, que lista os requisitos obrigatórios da carta de citação. Questão 5. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 248 do CPC 2015, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a citação será válida quando: a. Entregue ao síndico, ainda que este não seja responsável pelo recebimento. B. Recebida por qualquer vizinho do réu. C. Entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, que poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito e sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. D. Enviada por carta simples ao porteiro do prédio. E. Feita exclusivamente ao administrador do condomínio. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. O parágrafo 4º disciplina a validade da citação via portaria, com possibilidade de recusa formal e justificada. Acesse nossa playlist. Bons estudos!